Muito bem, são agora 7 horas mais 14 minutos, 7:14 desta sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. A gente está de volta com o programa Voz da Notícia, agradecendo desde já a sua audiência. A gente já tinha anunciado, né? Estamos recebendo aqui e com muita satisfação o reitor da UFRPE, o doutor Marcelo Brito Carneiro Leão, tá aqui junto com a gente. Quem está nos assistindo no canal Vila Bela no YouTube já está vendo, né, a sua presença aqui junto com a gente, e nós vamos ter a satisfação de conversar com ele e saber um pouco, né, da motivação da sua visita à cidade de Serra Talhada, né, uma cidade que viveu um momento antes da chegada da universidade, outro completamente diferente depois, né? Já que a Universidade Federal Rural de Pernambuco foi muito importante para aquele pontapé inicial no desenvolvimento da cidade, né? No crescimento de Serra Talhada, e continua sendo, né? Na formação de muita gente bacana, dos nossos jovens, né? Da região inteira, que acabam convergindo para cá, justamente para buscar conhecimento. Doutor Marcelo Brito Carneiro Leão, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Vila Bela, é uma satisfação enorme recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes, é um prazer enorme, já agradecendo o convite e estou à disposição para a gente conversar de duas questões que nos toca e que a gente gosta muito: a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a nossa unidade acadêmica de Serra Talhada, e a cidade de Serra Talhada, que nos acolheu de uma forma muito bonita e muito prazerosa. Primeira vez que o senhor está vindo aqui ou já tinha vindo aqui antes? Não, nós temos frequentemente, acho quase todo mês a gente vem, tanto quando eu passei 8 anos como vice-reitor, como agora 3 anos na reitoria. Nessa vez a gente veio para apresentar dados de gestão. Nós temos um relatório de gestão que é auditado pelo Tribunal de Contas da União e que a gente apresentou na sede há pouco tempo atrás, e estamos fazendo agora isso nas unidades. Mas não somente apresentar os nossos dados, mas também ouvir da comunidade, porque a gente acredita, isso é uma marca dessa nossa gestão nos últimos 3 anos, que a gente, para tomar boas decisões, a gente precisa construir coletivamente. Então, perfeita sua fala sobre essa importância, né, de estar fazendo essa escuta dessa população, né, discente, que está aqui presente em Serra Talhada, a 400 e poucos quilômetros da capital, porque muito se reclamou ao longo dos anos da distância dos serviços e da melhoria dos serviços, né, no mesmo passo em que se dava a melhoria dos serviços na capital, demorava-se muito tempo, né, para chegar no interior, e isso foi muito cobrado durante muitos anos. Então, a partir do momento em que a reitoria, né, o reitor, ele se aproxima dessas unidades acadêmicas, né, vindo constantemente, conhecendo de perto a realidade e todos os dissabores, né, que todos enfrentam pela educação aqui no sertão, a melhoria, ela é algo bem mais palpável, né, doutor? Perfeito, Anderson. Eu creio que a gente está vivenciando hoje uma segunda etapa desse processo. A primeira etapa foi a partir de 2006, quando a implantação da nossa UASH, o FRPE, que propiciou a gente descentralizar o conhecimento, saindo das capitais e das regiões metropolitanas para o interior. E isso foi sendo feito de uma forma bastante compartilhada, com muito cuidado. Só que hoje, agora, a gente precisa dar passos novos. E aí o que a gente tá propondo como instituição é que a gestão em si não precise vir aqui para tomar as decisões, mas isso que possa ter uma gestão aqui, compartilhada. É isso que eu tenho dialogado com algumas pessoas aqui na unidade, para que a gente possa tomar decisões e dialogar cotidianamente, porque quem mais sabe da realidade da unidade acadêmica de Serra Talhada são seus docentes, seus técnicos, seus estudantes e seus terceirizados. Então, ter pessoas que participem efetivamente da gestão, não como representante apenas, mas que tenha poder de decisório, é o caminho para os próximos anos que a gente está propondo para a nossa unidade. Doutor Marcelo, houve um período, e não estou falando de um período muito longo, alguns anos atrás, 1, 2 anos, 3 anos aí no máximo, se discutiu a possibilidade da unidade acadêmica se separar, né, da sede no Recife, né, se tornar
não mais uma unidade acadêmica, mas a própria UFRPE em Serra Talhada. O senhor ouviu, participou desse debate? Qual é a opinião que o senhor tem, ou tinha à época, sobre esse assunto? Não, perfeito. Eu já, na época que surgiu esse movimento, eu participei. Recentemente isso foi novamente discutido e eu sempre coloco que eu acho que é um pleito justo. Acho que é como um filho que nasce, vive a fase adolescente, quando ele chega na fase adulta ele quer a independência, e o que eu tenho dito sempre, que isso é uma construção que tem que ser feita com a comunidade daqui, e que de minha parte eu apoiarei sempre qualquer que seja a decisão. Naquele momento nós tínhamos 2 unidades, que era a de Garanhuns e aqui é de Serra. A de Garanhuns, a comunidade, de forma democrática, optou por se emancipar e criar a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP. A UASH é que preferiu permanecer. E aí eu tenho dito sempre, eu vou sempre apoiar a decisão. Se é para permanecer junto da universidade, maravilhoso. Mas quando o senhor diz que é a comunidade quem decide, né? Quem deve decidir esse futuro da unidade acadêmica de Serra Talhada, isso passa somente por esse crivo dessa discussão democrática da comunidade aí, da universidade, ou precisa-se de uma autorização, de uma batida de martelo do MEC? Vamos lá. Primeira parte é de fato a decisão da comunidade. A partir da decisão a gente tem que ter critérios efetivos, que aí sim o MEC vai autorizar a criação. Nós não temos o poder da criação. Nós temos o poder de propor ao Ministério da Educação a criação de uma nova instituição. E aí eles levam critérios do número de cursos de graduação, de pós-graduação, número de alunos, estrutura física, para de fato só criar uma universidade que ela tenha musculatura e condições efetivas de prosseguir. O que a gente faz é dar o apoio tanto para a tomada de decisão como para a criação de ações que deem suporte a essa decisão e levar ao MEC, mas a decisão de fato é do Ministério da Educação. Eu vi que o seu posicionamento é muito democrático, né? Porque muitas vezes essa separação cria obstáculos por parte de quem está no comando geral, porque muitas vezes perde-se orçamento ou coisa desse tipo. Mas o senhor tem se colocado aí na sua fala de forma muito democrática, jogando a responsabilidade para a própria comunidade, né? Exato, porque veja bem, em relação, Anderson, ao orçamento, você perde receita, mas também perde despesa. Então, em termos de orçamento, não há nenhuma grande alteração. Eu não foco nessa questão, eu foco no que é bom para aquela comunidade. E aí a gente precisa refletir. Existem momentos que a maturidade, a musculatura da universidade está pronta para se transformar numa instituição. Então, nesse momento, que se faça essa emancipação. Em outros momentos precisa ser construído. O que não pode às vezes é a gente atropelar o processo e aí não ser bom nem para a instituição mãe, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, nem para a unidade que vai se transformar. Eu acredito, isso é inevitável, se a gente acompanha desde 2006 o crescimento da nossa unidade, que em algum momento isso vai acontecer. E agora isso tem que ser feito com muito cuidado, construção coletiva. Anderson, há 3 anos eu estou na gestão e eu costumo, todas as principais decisões nós criamos grupos de trabalho, colocamos em consulta pública e tomamos a decisão nos 3 conselhos, que é muito maior que o reitor. Eu gosto sempre de dizer que as decisões mais importantes elas são tomadas pelos conselhos, que é muito mais que o reitor é o presidente do conselho, mas que ele é um membro apenas dessa representatividade. Um líder faz assim, né? Trabalha de forma democrática. Parabéns, doutor Marcelo. A gente também, há algum tempo atrás, principalmente na gestão do presidente Bolsonaro, a gente viu as universidades reclamarem muito, né? Do corte de investimento e de repasses também para manutenção das universidades no país. Ameaçaram até de parar as atividades por falta de condições financeiras, né? De mantê-las. E aí eu queria saber como é que está hoje essa realidade das universidades. Mudou o governo e como é que está a saúde financeira das universidades hoje, doutor? Vamos lá, perfeito. Esse é um ponto importantíssimo. Nós nos últimos 4 anos sofremos de fato não somente cortes orçamentários, ataques ideológicos e conceituais muito fortes, mas no caso orçamentário, por exemplo, a Rural perdeu metade do seu orçamento. A gente tem um dado, nós crescemos em número de cursos, número de alunos e o orçamento cai
principalmente nos últimos 3 anos, para cerca de metade desse orçamento. Então, isso impactou o funcionamento, manutenção. A gente teve que trabalhar para manter a universidade aberta. E aí eu tenho a que agradecer a toda a comunidade da UFRPE, de todas as unidades, que foi através delas que a gente conseguiu manter a universidade funcionando. Ok, vencemos isso, a gente precisa pensar para frente. Esse ano, com o orçamento ainda da LOA do ano anterior, com esse 50% de corte, a gente, enquanto Andifes, a Associação dos Dirigentes, a gente buscou junto ao governo e conseguiu uma suplementação orçamentária que vai cair a partir deste mês em 5 parcelas de 20%, que está dando para dar uma respirada, para a gente voltar a uma normalidade. Nós não vamos ter um ano de grandes investimentos, mas nós teremos um ano de normalidade, o que não tivemos. O que é normalidade? Pagar todas as bolsas, a energia, a água, realizar serviços de manutenções periódicas, para fazer com que a universidade, e estamos preparando, e eu paralelamente ao orçamento da universidade, eu corro atrás para buscar recursos extra-orçamentários. Agora mesmo a gente conseguiu 20 milhões para reiniciar as obras da unidade acadêmica do Cabo Santo Agostinho, conseguimos 10 milhões para iniciar as obras da unidade de Belo Jardim. Estou buscando recursos, conseguimos nesses últimos 3 anos da ordem de 3 milhões para as obras, finalização do prédio do restaurante universitário, finalização da biblioteca, construção do bloco sala de aulas aqui na unidade de Serra Talhada. Então, está se começando a respirar. Passou o período difícil, foram 3 anos muito difíceis da gestão por conta desses 50%. Mas agora a gente está avançando, esperando que para o ano a gente tenha, de fato, agora com a LOA, proposta por esse atual governo de mais investimento. Porque, e aí, como eu disse, a questão do conceito. Educação e ciência nesse país, principalmente de nível superior, ela é basicamente feita nas instituições públicas. Só para você ter uma ideia, Anderson, 95% da ciência brasileira está em universidades e institutos públicos, sejam eles federais ou estaduais. O senhor falou de ataque ideológico, e a gente viveu isso há 2, 3 dias atrás. O Eduardo Bolsonaro comparou, inclusive, o professor ideológico, né, que doutrina, de acordo com ele, a traficantes. Eu queria a sua opinião enquanto professor, reitor de uma universidade, né, tão respeitada como a UFRPE, pudesse se posicionar sobre isso. Eu vou tentar responder da forma como reitor, porque isso, como cidadão, me deixa de uma tristeza muito grande. Mas como reitor e com a responsabilidade que eu tenho, eu diria que é no mínimo uma irresponsabilidade. O trabalho que os professores, que a ciência brasileira faz para benefício, para reduzir as desigualdades sociais, para incluir pessoas, se vocês terem uma ideia, hoje eu tenho cerca de 70% mais ou menos dos nossos alunos que tem vulnerabilidade socioeconômica. Quando se criou as cotas de 50%, eu fui o responsável por apresentar ao conselho para que a Rural adotasse de imediato 50%. E aí a gente vê que esses alunos que vêm de escola pública com vulnerabilidade, ele mantém o mesmo coeficiente de rendimento dos outros, mas tem um dado importantíssimo: a evasão é muito menor, porque são pessoas que precisam daquela oportunidade, que eu acho que esse é o grande, a gente precisa gerar oportunidades de forma igual. Aí sim meritocracia vai fazer sentido, quando todo mundo tiver as mesmas oportunidades. Então a declaração do deputado é irresponsável e que traduz um perfil ideológico inadmissível. Acho que as instituições vão tomar suas medidas cabíveis, inclusive na esfera jurídica, mas eu acho que a população precisa entender que quem faz crescimento de um país, reduz as desigualdades sociais, é ciência e educação, não é arma, não é agressão, não é negacionismo. Perfeito, doutor Marcelo. Em relação ao AST, doutor, a UAST surgiu com alguns cursos que não agradaram a todos, né? E a gente tem hoje bons cursos que coloca muita gente no mercado de trabalho, oferecendo muitas oportunidades. Eu cito aqui o curso de letras, administração, economia, o curso de ciências da computação também, que é muito importante e é uma janela que cria muitas oportunidades, né, de emprego, de postos de trabalho, não só em Serra Talhada, mas na região. Mas tem alguns cursos como engenharia de pesca e tal, que o pessoal muitas vezes reclama da falta de oportunidade na região, e às vezes até tem que ir morar em outro estado, em outras cidades, porque não consegue encontrar emprego nessa área aqui. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses cursos, né? Suas avaliações e como vocês têm a percepção, né? Da importância desses cursos
para essa nossa região aqui do Pajeú, Sertão Central, Itaparica, enfim. E emendar com uma segunda pergunta, aproveitando já que elas dialogam, é sobre a importância da chegada de novos cursos na universidade. Inclusive, a gente recebeu agora, recentemente, na rede particular, o curso de medicina veterinária. E esse é um pleito muito antigo das pessoas da região, para que a UAST aqui em Serra Talhada pudesse oferecer também esse curso. Como é que nós estamos nessa discussão? A gente tem condições de avançar, tem condições de sonhar com a implantação de um curso como esse em Serra Talhada? Me conte. Vamos lá, perfeito. Eu acho que você relacionou diversos cursos e a qualidade de fato é muito grande. Eu acrescentaria não somente a pesca, a agronomia, a zootecnia. O que a gente tem discutido, Anderson, inclusive ontem na reunião com os docentes técnicos eu coloquei, é a necessidade de a gente reavaliar o perfil de cada curso, para que a gente possa adequar a contemporaneidade da realidade do entorno da região. Então isso a gente precisa, por exemplo, pesca. O que é que a gente precisa, a CIBEC precisa fazer adaptações para que a gente possa introduzir. E aí essa discussão passa a ser mais ampla, não somente de cursos, mas da universidade como um todo, no momento que a gente precisa perceber que o processo de expansão universitária de interiorização foi muito bom, mas a gente precisa dialogar para que esses jovens formados, por exemplo, aqui em Serra Talhada, permaneçam na região. Perfeito. Porque ela vai gerar desenvolvimento para a região. Está acontecendo de fato, e muita gente se formando e indo para outras regiões. É bom para a pessoa, etc. Mas para a região, para fomentar o desenvolvimento, e esse aí tem que ser um diálogo com a comunidade. Ouvir o que a comunidade está precisando e adequar nossos cursos. Esse é um desafio. Em relação a novos cursos, Anderson, eu acho que a gente precisa consolidar os nossos, fortalecer os nossos cursos, são de excelente qualidade, e pensar novos cursos. Agora, a minha perspectiva desses cursos seriam cursos, como a gente chama, mais disruptivos, cursos mais diferentes. Eu acho que a gente precisa, como diz o pessoal major, sair da caixinha em algumas situações e propor cursos talvez mais curtos. Por exemplo? Vamos lá, a gente tem trabalhado muito com a bioeconomia. A bioeconomia está entrando agora uma outra área muito importante, a inteligência artificial. Isso. Então, essas questões a gente precisa formatar cursos que atendam a inteligência artificial, inclusive, vem com um avanço muito rápido, né? Sim, sim. Não, e como foi a internet, como foram as grandes revoluções tecnológicas, a IA, a inteligência artificial, ela veio para ficar. O que a gente tem que ter cuidado e temos que trabalhar muito é para que a gente possa utilizá-la da forma adequada e construtiva. Esse é o grande desafio. A tecnologia em si, ela não é ruim. O que é ruim ou é bom é o uso que o homem faz dessa tecnologia. Então, esses cursos que a gente tem ideia para aqui, para outras regiões, é que a gente possa pensar cursos mais disruptivos, cursos mais curtos talvez, porque a gente entra num conceito que antigamente não se tinha, que é a aprendizagem ao longo da vida. Antigamente um bacharel em alguma área, ele se formava e passava o resto da vida com aquele conhecimento, dando suporte à sua prática profissional. Hoje não. Existe uma necessidade de estar ali em plena capacitação, né? É o que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida, e por isso talvez os cursos não precisam ser tão longos. Eu poderia ter cursos talvez mais curtos, que dessem uma base e que o profissional constantemente, dialogando com as instituições, continuasse o seu aperfeiçoamento. Perfeito. Isso está em estudo. Sim, a gente está com uma proposta para uma outra situação que a gente deve apresentar em breve, trabalhando, e aí vai envolver todas as unidades, que é a questão da bioeconomia, que eu acho que a gente precisa e se apropriar das potencialidades de cada região. A questão da inteligência artificial aplicada a várias áreas. Temos uma outra que é muito próxima da região metropolitana por conta do Porto Digital, que é a questão da gamificação. Então a ideia é que a gente possa pensar também cursos mais disruptivos, mais inovadores, mais contemporâneos. Eu acho que a universidade ela precisa caminhar nos dois sentidos, no tradicional, no que é histórico, do que a gente tem competência, mas também no eu não gosto muito da palavra, mas no que é moderno, no que é contemporâneo, talvez a palavra seja melhor. Eu já entendi que há essa discussão, há uma espécie de planejamento, né? Está na incubadora. Agora eu quero saber na prática, né? A partir de quando, de que ano a gente pode já começar a ter o experimento de alguns desses cursos inovadores, né? Aqui nessa nossa unidade acadêmica. Perfeito. Veja bem, eu acho que esse ano aqui eu estou usando como ano da normalidade. A gente está retomando as ações. Nós, por exemplo, a gente limitou aulas práticas
porque a gente não tinha recurso. Ainda estão se equilibrando. Então é um processo no de que se tem, né, financeiramente falando. Mas paralelamente a gente está fazendo essa discussão. Eu estou com a equipe do Instituto IP, que é do Instituto de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo, formatando uma ideia de alguns cursos disruptivos, inicialmente de especialização e depois de graduação nessa área de bioeconomia, de inteligência artificial, para que a gente espera, conseguindo normalizar esse ano, a gente ganhando musculatura financeira para poder avançar. A partir de 2024 a gente começar a fazer algumas proposições. É óbvio que isso tem que ser dialogado com a comunidade. Eu não sei até onde, né, vocês podem inovar. Eu falo em relação a áreas, né? Mas seria muito importante esse diálogo mais estreito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Serra Talhada, porque eu tenho visto que a Secretaria tem sido uma grande protagonista na formação de muita gente com cursos técnicos rápidos, né, para mecânica de motos, para suporte à energia solar, enfim, e essas pessoas da secretaria, o próprio secretário Lisandro Nogueira, estão ouvindo essas demandas da população, as suas carências, suas necessidades, as vontades que eles têm de poder estudar alguns cursos novos, né, que possam chegar aqui na cidade, para atender toda essa demanda da região. Esse diálogo estreito com o poder público municipal é muito importante, né? Não somente com o poder público, mas com a sociedade em geral. Não dá mais para a gente pensar os cursos a partir o que a gente diz da endogenia da universidade, pensar apenas pelo olhar da comunidade. A gente precisa ouvir o olhar da comunidade interna nossa. O caminho que a gente está mais ou menos trilhando e pensando para 2024 é começar com cursos de especializações, cursos mais curtos, porque esses cursos a universidade tem autonomia de criação. O de graduação não, a gente tem que ter uma submissão ao MEC, etc. Então, eu acho que a gente pode começar a atuar em cursos mais rápidos, uma especialização, por exemplo, focada em matrizes de interesse e desenvolvimento daquela região. Eu acho que esse é o caminho. E aí quem tem que nos dar esse suporte é a comunidade, através do poder público, através da sociedade civil, das instituições não governamentais, e essa escuta precisa ser feita. Não dá mais para a gente criar curso a partir de uma concepção só endógena da universidade. A gente tem que ouvir a sociedade e porque só esse curso vai fazer sentido. Doutor Marcelo, o senhor me falou em off, na sua chegada aqui ao estúdio, que hoje tem um encontro com a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado. Esse encontro, ele é apenas uma cortesia do reitor para com a prefeita de Serra Talhada, ou serão discutidos alguns temas importantes da universidade, da unidade acadêmica aqui em Serra Talhada? Anderson, duas coisas. Primeiro, a ação gentil da prefeita nos receber. Eu encontrei com a prefeita segunda-feira na posse do Danilo Cabral, superintendente da Sudene, e a gente sempre tem uma boa relação e na oportunidade que a gente vem aqui à Serra, é sempre importante encontrá-la, mas como a gente descansa trabalhando e faz a gentileza trabalhando, a gente já pautou essa reunião com alguns pontos. O principal dele é o transporte dos nossos alunos da sede à unidade. Nós temos hoje ônibus nossos com motorista, combustível e todo o desgaste fazendo esse circular, porque não tem linha municipal que transporte os nossos alunos aqui da cidade para lá. Então nós vamos dialogar a possibilidade de ser aportada uma linha, para a possibilidade da prefeitura parcerizar conosco as despesas desse transporte, que é muito oneroso. Mas esse transporte que já existe, ele é suficiente para a demanda? Veja bem, hoje já há uma reclamação por conta de que em alguns horários ele fica superlotado. E além do crescimento da UASH, do lado do campus da UASH está a Faculdade de Medicina da UPE. E a gente, de forma parceira, como a gente sempre faz, tanto com o ex-reitor Pedro Falcão, como a atual reitora Socorro Cavalcante, a gente permite que os alunos da UPE utilizem desse processo. Só que isso está crescendo o número de alunos e começa a ter problemas de superlotação. Há problemas, às vezes o ônibus tem que ir para manutenção, então a gente diminui o fluxo, o espaçamento desse horário. Então isso gera uma dificuldade. Então a gente vai tratar com a prefeita a possibilidade da gente encontrar saídas, seja com a linha municipal, mas o que eu gostaria, que eu vou propor ela, é que a gente parceirizasse para que a passagem continuasse gratuita, como a gente faz, porque eu acho que é uma forma de inclusão, e a prefeitura entrar com o ônibus ou com motorista ou com combustível
possível para que a gente fale. Agora, a gente vai tratar de outros 2 pontos, além do transporte. Um é a questão dos animais no campus. E aí a gente está com isso, é eixo de gestão nosso, desde que a gente assumiu, trabalhando com o que a gente chama de saúde única, Anderson. É olhar a saúde através do homem, do animal não humano e do ambiente. E aí a qualidade, o acolhimento desses animais, a gente tem uma quantidade de cachorros, por exemplo, lá na unidade muito grande. Então quero ver com as secretarias, se a gente cria um programa de castração, de acolhimento, de doação, de uma adoção responsável para isso. E uma outra situação que a gente precisa demandar, que depende da prefeitura, e esse experimento a gente fez lá em Recife, que é a questão da creche. Hoje a instituição ela não pode criar uma creche, ela tem que parcerizar com a prefeitura para criar um CMEI. Lá em Recife nós cedemos Essa creche seria para a utilização dos alunos ou da comunidade escolar como um todo? Como um todo. Em Recife nós cedemos um terreno, a prefeitura construiu o CMEI, 50% das vagas é para nossa comunidade, para filhos e filhas de professores, técnicos, terceirizados e estudantes, e os outros 50% para a comunidade do entorno. Esse é o modelo de CMEIs que normalmente a gente adota. Então essa é uma proporção. Obviamente que aqui o campo está mais afastado, não tem uma comunidade de entorno. Então tudo isso vai ter que ser mediado. Eu sei que já existem estudos de demanda, mas que a gente precisa garantir. E eu não posso construir uma creche hoje numa instituição se não for através dessa parceria com a prefeitura. Que maravilha. Então tomara que essa parceria surja, aconteça para a satisfação de todos. Doutor Marcelo Falcão, quero lhe agradecer pela sua visita aqui. Extrapolei até o tempo, né, que a gente tinha determinado, acordado, mas foi por uma justa causa, né, para que a gente pudesse ter mais informações, aproveitando a sua passagem aqui pelo rádio, né, que tem uma penetração tão grande, tão forte na casa e na vida, né, das pessoas que estão nos ouvindo no trabalho, no carro, enfim. Quero lhe agradecer pela presença, pelas informações e dizer que sinta sempre à vontade. Quando estiver aqui na terrinha e quiser bater um papo, trazer algumas informações importantes, né, à população de Serra Talhada e também da região, já que abrangemos várias cidades, vários municípios aqui da região, que o senhor possa vir aqui na nossa Vila Bela, que o microfone vai estar sempre aberto aqui lhe aguardando. Obrigado, Anderson, eu agradeço demais a recepção, gratidão por tudo isso e principalmente porque eu acho que a gente precisa aproximar a universidade da comunidade, para que ela tenha esse pertencimento, entenda a importância da universidade como um vetor de transformação social, de redução das desigualdades, desenvolvimento. A gente vem comentamos em off aqui e comentamos em outros, a realidade antes e depois da unidade acadêmica, a realidade de Serra Talhada. Então, dialogar com a população, a oportunidade que você está nos dando é fundamental, até para auscultar, para ouvir as demandas da comunidade e que ela possa ter esse pertencimento de que a unidade acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco é dela e que ela precisa se apropriar, se aproximar e usufruir desse equipamento de educação, de ciência e de tecnologia. Perfeito, muito obrigado, doutor Marcelo. A gente vai para um rápido intervalo, eu volto já. A Voz da Notícia.